Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, se eu não gostei depois de ter assistido esse vídeo. E muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Quero deixar aqui também meu agradecimento, como sempre faço, a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira informal ou anônima, aqueles que fazem de maneira formal também. Muito obrigado. Sou muito grato a todos vocês. Bom, gente boa, é a 14ª lição do estudo do Gênesis. Nós terminamos a parte da criação, primeiro dia, a criação do homem, o estudo sobre o pecado, fizemos essa parte. Agora nós vamos para o grande relato da história da salvação. Então a aula de hoje nada mais é que uma pequena introdução sobre as teologias que estão por detrás da história da salvação, do relato da história da salvação. Então, é essa a temática da nossa aula de hoje. Bom, entre as tradições teológicas que podemos apresentar aqui, temos a tradição javista, né, que contém um grande foco na teologia da salvação universal. E tudo isso, essa teologia, ela se desenvolve dentro de uma nova situação. Ela é criada com Davi e Salomão, que exigem de seus sábios de Israel uma história, uma síntese histórica e teológica que venha dar base para a nova monarquia. Precisa de um estudo épico, né? Um conto épico que explique a origem gloriosa de Israel. Então, este é o pano de fundo, podemos assim dizer, político-cultural. Os sábios, um ou mais sábios de Jerusalém, então reuniram todas aquelas tradições antigas de Judá e de outras tribos e organizaram de acordo com um esquema histórico, para mostrar que as antigas promessas foram cumpridas em Davi. E só com Davi, finalmente encontraram a realização de uma maneira plena, porque ela vem ao encontro dos desejos de vários grupos de Israel. Na verdade, Israel se tornou um grande mestre da terra, porque muitos povos dependem de Israel. O trabalho que resultou é chamado pelos estudiosos modernos de a tradição javista, ou podemos abreviar para a tradição Y, porque é habitualmente chamada, eles chamavam Deus de Yahvé, né? O autor javista é um contador de histórias muito habilidoso. Nós já vimos isso dentro do relato da criação do homem, que apresenta cenas muito animadas, brilhantes, escritas com precisão. E essa precisão, ela impacta por quê? Porque ela acaba por se fixar na memória das pessoas. Quem de nós não conta aí a plenos pulmões a história de José, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó? Porque são histórias, são contos muito alegres, muito vivazes. Com sabedoria, ele une suspense e faz extensos diálogos entre um personagem e outro, destacando habilmente nessas personagens os seus sentimentos, os seus anseios. Então, o autor javista, podemos dizer que ele se trata de um bom psicólogo, que pretende apresentar o homem, ilustra seus conflitos externos, seus conflitos internos, seus erros, suas ações, seus desejos, seus afetos e as confusões que vivem escondidas no seu coração. Então, ler Gênesis a partir do capítulo 12 é um grande desafio para se encontrar no texto. Ele ama os seus personagens, de maneira especial os personagens fortes, de estatura incomum. É um conhecedor cuidadoso também da psicologia feminina. Ele se apresenta, posso dar um exemplo aqui, todos os grandes patriarcas, eles têm ao seu lado uma ou duas mulheres que marcam a sua história. São as donas da história desses homens. Ele também apresenta como um profeta animado, brilhante no uso da linguagem rica e clara.
sem deixar de lado o estudo, a compreensão pitoresca das coisas, imaginativa, ora concreta. O autor Javista também, ele fala de Deus com muitas imagens humanas, os ditos antropomorfismos. Como ele fez no livro, na narração do capítulo 2 e 3, Deus é um oleiro, um jardineiro, um cirurgião, um alfaiate, que caminha na brisa da noite vai caminhar no meio de um jardim. Ele também, nesses aspectos literários, que tornam o seu trabalho valioso, o autor Javista é um teólogo profundo, que conta uma história para ensinar uma doutrina. Isso é muito, muito interessante. Ele conta uma história para ensinar uma doutrina. Deus levou Israel de um estranho, pitoresco estado de nomadismo e escravidão a uma liberdade, ao ponto de ter posses de terras, de ser uma grande nação do Antigo Oriente. Tirou o povo do deserto e colocou no jardim. Isso é algo muito interessante, porque isso faz menção a Gênesis 2:3 e é o mesmo autor. Então, aquele homem que foi tirado do deserto agora habita num jardim. Então, Davi, ele é o pano de fundo que motiva toda essa reflexão. Ele compõe, portanto, a história da salvação, ele coloca cada evento numa visão global, na qual Deus é o organizador, o criador de tudo. Ele compõe uma história que traz em si uma bênção. Diferente das mitologias do Antigo Oriente, o autor Javista, ele tem um foco de bênção, de graça, que parte de Abraão como uma promessa que se realiza em Davi. Além disso, como prólogo da história dos antepassados de Israel, ele colocou um resumo da história da humanidade, que começa, como dissemos, com a história da criação do primeiro casal. Então, podemos dizer que o autor Javista, ele é um grande otimista, que acredita que Yahvé é o Deus que se une ao homem e que veio até Abraão e a seus descendentes para mudar a direção e a tomada de decisões na história a partir de Adão. Então, a história javista está relacionada com a monarquia. O autor, ele compartilha da antiga mentalidade oriental ligada à corte e também como um observador dentro da realidade de Jerusalém. Ele vê a fecundidade como um sinal de bênção, da grande importância às mulheres e essa transmissão hereditária. Ali que se funda a teologia do sêmen, ou a teologia da transmissão da hereditariedade. Então isso é muito bonito, porque para ser judeu é necessário ser filho de judia. Né? O outro caminho é o caminho da conversão, que passa pela circuncisão e tudo mais, mas só é judeu nato aquele nascido de mãe judia. Não importa o pai, mas a mãe, sendo judia, ele é judeu. Então o autor enfatiza essa esperança ligada ao nascimento, a um descendente, mas também insiste na eleição de um herdeiro, que não é primogênito, e aí ele vai mostrar isso. O herdeiro não é primogênito na história dos patriarcas. Isaac, Jacó, Judas, Salomão não eram primogênitos, mas herdaram a bênção. A bênção, então, é uma escolha de Deus, mas também uma opção do homem. Porque não basta nascer abençoado, tem que querer a bênção. Esaú, por exemplo, trocou, é muito interessante isso, porque Esaú, ele troca a sua primogenitura, troca a bênção de seu pai por um prato de lentilhas, né? Então, a história javista está relacionada com a monarquia, né? Mas não é um servo, né? Então, o autor estima o rei, mas não considera o rei um ser divino. Não considera o rei um Deus. Pelo contrário, o autor javista se coloca muito crítico à arrogância que pode haver nas cortes. E com certeza ele não faz isso sem experiência própria. Existe essa arrogância na corte de Israel. Também ele não gosta da sabedoria presunçosa, né?
que ameaça os reinantes quando eles se cercam de pessoas que os bajulam, né? Uma sabedoria de nunca errar, uma sabedoria de não se enganar. E é muito bonito porque isso vai mostrar que a narração de Davi, a narração de Saul, a narração de Salomão, esses homens são homens muito falhos, são muito fracos em alguns momentos. Quando se deixam revestir da graça de Deus, são poderosos. Quando se deixam, quando deixam falar a humanidade em si, são muitas vezes até cruéis e perversos. Basta citar aqui que Davi tomou Betsabé, a esposa de Urias. Urias era um soldado hitita que se converteu e tinha uma profunda devoção a Yahvé. Um homem que, para estar puro, para poder ser abençoado na hora da batalha, ele se afastava de sua mulher, não bebia, não comia aquilo que não era permitido, para que a graça de Deus agisse nele em campo de batalha. E contra esse, Davi atenta contra a sua vida por um desejo meramente humano, de posse. Né? E pior de tudo, para mentir, porque ela Betsabé já concebeu um filho de Davi. Então, existem esses crimes, né? Bom, em todos os textos que são atribuídos a ela, a essa tradição, às vezes é isolada uma corrente paralela, que tem a mesma origem, mas reflete concepções, podemos dizer, mais arcaicas e às vezes até mesmo diferentes. É designada com a abreviatura J, do javismo primitivo, ou a fonte secular, né? A fonte nômade, né? E essa distinção que é feita, ela é justificável, mas muitas vezes é difícil da gente decidir se é uma corrente independente ou são elementos que o javista integrou a respeito de uma individualidade. Então, se são obras de um pensamento javista arcaico, ou se foram um ou outro autor da corrente javista que individualmente se manifestou no texto. Mas como o tema deles que ele apresentou é um tema importante, acabou por ficar no texto. Os capítulos 2 a 11 do livro do Gênesis, eles contêm a introdução ao trabalho javista, que pode ser resumido da seguinte forma: desde o início da história humana, o homem é um pecador. E aí nós vamos, Adão e Eva, Caim, Abel, nós temos toda a história de Noé, né, a sociedade que se perverte, que se corrompe. Desde o início da história humana, Deus cerca o homem de amor e benevolência, e o homem se esquiva disso, o homem foge disso, o homem renega isso, o homem quer se arrogar de ser senhor daquilo que ele não tem controle. Né? E o esquema com o qual ele apresenta esses eventos iniciais da humanidade são pecado, punição e um ato de benevolência. Para cada ato que o homem comete de erro, nós temos um ato de Deus correndo ao encontro e lhe apresentando um novo caminho. À primeira vista, não parece ser respeitado no capítulo 11, onde o pecado do homem é a construção de Babel. À primeira vista, porque a resposta do amor de Deus está contida no capítulo 12. Né? A seguir, nós temos, a partir do capítulo 12, nós vamos ter a história dos patriarcas, que se tornarão para todas as nações da terra uma fonte inesgotável de bênção. Essa, de fato, é a grande síntese que nós podemos fazer do capítulo 3 ao capítulo 11. O teólogo javista, é algo muito importante de entender isso, ele é originário do Sul. É por isso que ele dá muito mais importância às tradições de Abraão e Isaac. Contemporâneo de Salomão, ele compartilha sobre a realeza, as ideias de seus contemporâneos. Né? E a monarquia sândrica, que aparece para ele como um ponto de chegada de uma longa série de intervenções de Deus a favor de seu povo. Então, essa monarquia que se manifestou, ela se manifestou porque de juiz em juiz, de caminhada em caminhada, desencadeou isso. No capítulo 49 de Gênesis, o moribundo Jacó anuncia o próximo rei às 12 tribos de Israel.
endereçado a Judas deve ser inserido como contexto de teologia real do Iavista e assumir na tradição um profundo significado de messianismo. Esse messianismo ele é muito importante para o autor Iavista. A originalidade deste autor consiste em interpretar a história em uma perspectiva universalista da tradição patriarcal. Então, Abraão é o pai da fé, mas não só dos israelitas, não só do povo hebreu, mas da humanidade. Porque Abraão é capaz de transformar aquele chamado, aquela obediência, no ponto de partida para a bênção à humanidade. Ele foi capaz de transformar a história da salvação de um povo em uma história de salvação universal. E a promessa e as promessas estreitas feitas aos clãs semitas nômades se espalharam por toda a humanidade, né? E aí nós vamos perceber isso a partir de Gênesis 12, 1, 3. Aí é muito interessante o que o texto de Gênesis 12, 1, 3 vai dizer. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família, a casa de teu pai e vai para a terra onde eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão em ti benditas. Então aqui nós vemos que Yahvé dá a Abraão a ordem para deixar a sua terra e promete tornar um grande povo. Então Abraão, sendo abençoado, ele lança essa bênção sobre todas as nações da terra. E aí nós temos, vou falar agora, da segunda tradição no contexto bíblico da história da salvação, que é a tradição eloísta, né? Que é o teólogo da aliança. Se o javista é o teólogo da salvação, da bênção, da ação de graças, do amor a Deus, da fidelidade, o eloísta é o teólogo da aliança. É aquele que sempre vai fazer a união, vai entrelaçar as mãos, vai fazer aliança entre Deus e o seu povo. O reino de Israel é marcado por muitas tradições antigas. Elas são coletadas, são elaboradas e provavelmente criam uma história orgânica. Como a já vista, não havia essa composição. Então, desde o termo usual para Deus, dentro da tradição elohista, o termo mais comum é Elohim, Deus, né? Esse tradicionalmente vai se chamar a tradição o de elohista, o de Elohim. O ambiente em que se elaborou esses textos é sem dúvida o texto dos profetas, o ambiente dos profetas, o ambiente onde o povo de Deus ele fala, onde ele se encontra, onde ele caminha, onde ele busca Deus e Deus caminha ao seu lado. O ambiente que elaborou esses textos é um ambiente de profunda profecia, um ambiente de encontro com Deus. E aí nós vamos ter um círculo de profetas que lideram essa escola. Por exemplo, Eliseu, que é aquele que vai falar em oposição à degeneração dos costumes, lembrando dos ensinamentos mosaicos, dos ensinos antigos. O tema fundamental que está próximo ao coração do autor elohista são a reforma, são a volta para casa, a profecia que quer deixar clara aquilo que está em contraposição, aquilo que está em contrariedade com o pacto que foi feito. Então é o pacto, a relação privilegiada de Israel com Deus que deve ser preservada. Então o autor elohista ele vai falar disso, ele vai contar essa história. Por essa razão, suas histórias são marcadas por um profundo senso de moralidade e visam uma reforma nos costumes. Então, os textos que têm essa origem eloísta, e depois nós vamos fazer no decorrer dessas aulas agora, nós vamos especificar o que é javista e o que é eloísta. Esses autores, eles têm uma visão muito espiritual de Deus. Fala dela sem antropomorfismos, ou seja, quando Deus fala do alto dos céus.
Deus se manifesta através dos anjos, né? Apresenta um Deus transcendente, inacessível, que se revela através de sonhos, de teofanias, de manifestações maravilhosas. A verdadeira adoração é obediência a Deus. Então ele vai lá para lembrando o primeiro mandamento, né? Através da escuta dos profetas. Então, o homem de fé é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, quem faz isso, ele é justo para Israel. E essas são consideradas a maneira de se relacionar com Deus. Os profetas são os únicos representantes deles. Os textos eloístas, eles são comparados com a tradição javista. São menos nacionalistas, mas também são menos dramáticos, menos vivos, menos concretos. É um estilo, podemos assim dizer, mais solto, mais simples, mas também mais brando. Ele não é tão incisivo quando é uma grande proposta. É uma grande proposta de mudança, proposta de fidelidade. A história das origens estão faltando, não digo, não existe muito essa relação com o egoísta, né? Então, a partir de Abraão, né, alguns autores insistem que todas as vezes que há essa manifestação de obediência de Abraão é um toque da tradição eloísta. Alguns dos autores eles questionam um pouco a tradição eloísta e eles vão até mesmo chamar a eloísta de uma tradição javista um pouco mais sedimentada, mais radicalizada. Então, seria o próprio trabalho do javista após uma revisão. No entanto, existem muitas particularidades no estilo e da doutrina, e também o ambiente é a origem, né? Existem em alguns momentos até mesmo divergências do pensamento. Então, a tradição javista da história de Abraão, ela mostra e vai encaminhar os relatos até a morte de Moisés. Então, favorece a teoria da tradição originalmente independente. Existe uma história de Abraão a Moisés contado pelo javista, e existe uma tradição de Abraão a Moisés contado dentro do pensamento eloísta. Um fato importante também deve ser salientado, apesar das características que distinguem javista e eloísta, existem algumas histórias que contêm o peso das duas tradições. Então, os grupos do Sul e do Norte compartilhavam das mesmas tradições e que, de certa maneira, reuniam com certa ordem as memórias do povo sobre a sua história. A sucessão dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a saída do Egito ligada à instalação na Transjordânia, a última etapa antes da conquista da Terra Prometida, e essas tradições comuns foram se construindo e se sedimentando de forma oral, e em algumas vezes também escritas, e a partir desse momento surge, na época dos juízes, ou seja, quando Israel começou a existir como povo, como nação, essas passaram a ser escritas, passaram a ser não somente transmitidas oralmente. O fato é que a tradição eloísta e a javista, elas tinham os mesmos alicerces, Abraão, Isaac e Jacó, a saída do Egito, a Transjordânia, a instalação, então tudo isso consta como contemporâneo um ao outro. O trabalho eloísta, obviamente, ele vai privilegiar as tradições que se desenvolveram melhor no Reino do Norte, onde os clãs de Jacó e Israel se operavam, ao contrário do javista, que fica mais ao sul, onde nós vamos ter Davi e Salomão. A concepção de divindade também ela é diferente. O Deus eloísta reina sobre Israel como governante sobre seu vassalo. E ele vive num mundo distante dos homens, comunicando-se com eles através de sonhos, através de intermediários, anjos, patriarcas, Moisés, os profetas. E os patriarcas, então, eles
desempenham seu papel de embaixadores e terão como modelos de fidelidade à lei, né, à sua lei. Então, na história eloísta, os detalhes negativos das falhas dos patriarcas, das falhas dos profetas, eles não vão aparecer. Eles não serão mostrados. De uma maneira sintética, porque esta era apenas uma introdução, é isso. As duas tradições que se uniram para construir a história de Israel. Elas têm as grandes colunas dos patriarcas, a partir do capítulo 11. As duas histórias serão contadas. Em alguns momentos nós vamos ver que a história parece que ela se reconta. Eu conto ela na Javista, que tem muita vivacidade, muitos detalhes e tudo mais, e depois conto ela na Eloísta, onde é enfocado questões como obediência, fidelidade, manifestação, projeto de Deus. No Javista vai ser a bênção, no Eloísta vai ser a obediência. Então, essa foi a introdução à história da salvação que nós vamos, a partir da próxima aula, trabalhar. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e partilhem à vontade. Até a próxima, se assim Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima.